Bom dia para todos. Eu agradeço a vocês a presença, porque eu não sou palestrante. Eu sempre falo para a Mara, eu sou um grilo falante, né? E sou uma amante do Evangelho de Jesus, sabe? Então, é sobre o Evangelho e sobre Jesus que nós vamos refletir juntos. Eu peço que vocês tenham paciência, né, com a idosa. Daqui a pouco vou para os 80, mas quem sabe eu ainda estarei em condições, né, da gente conversar juntos, refletirmos juntos, de vez em quando, né, sempre que a Ciomara requisitar, né? E vocês me desculpem que eu fui abençoada hoje com a presença aqui conosco do meu esposo. Não, e ele não veio sozinho. Por isso que eu estou segurando as lágrimas. Ele veio com 2 sobrinhos meus, muito amados, que morreram crianças ainda, com uma doença terrível, neurológica, de determinação fatal. O Gunther e a sua irmã, Ana Paula, que eram meus amores. E, pela primeira vez, e eu quero partilhar esse momento que a doutrina espírita nos proporciona, porque hoje, pela primeira vez, ele trouxe a minha neta, que também aos 3 anos foi acometida de leucemia, e na primeira quimioterapia ela perdeu tudo. E dos 3 anos, ela faleceu na véspera de Natal de 2019. Ela ia fazer 20 anos. E é a primeira vez que eu a vejo, que ela veio me visitar aqui. Então, para o coração de vó, é muita emoção, é muita gratidão a Deus, partilhar esse acontecimento feliz, essa bênção de ver a minha Ana Paula, a prima também chamava Ana Paula, e meu sobrinho Gunther, que eram loucos pela tia. Quando eles eram crianças, né, que apareceu a doença, primeiro a irmã, depois o irmão. A gente tinha muito contato. Então, a emoção é grande. Mas vamos às nossas reflexões. Hoje, tá certo aqui? Tá, né? Vocês estão ouvindo? Então, né? Então, tá bom. Hoje nós vamos refletir sobre a nossa vida, sobre o mundo que nós estamos vivendo, as nossas dificuldades do nosso dia a dia, da nossa época. Então, como eu disse, eu não sou palestrante, vocês vão permitir que eu use minhas colinhas, né? Porque cabecinha de velho, eu já estou chegando perto dos 80, né? Não dá para confiar muito. Tá? Então, é nesse clima de alegria, nos sentindo, como eu sempre me senti dentro de uma casa espírita, em família, porque somos filhos do mesmo pai, não é? Somos irmãos. Então, é nesse clima que nós vamos raciocinar. Como é que tem sido a vida no mundo de hoje? Não só no Brasil, onde enfrentamos vários problemas, mas no mundo todo. Né? Desemprego,
assustador. Miséria, não só no Brasil, né? Nós temos vivido assustados com essas ideologias, né? Que nos assustam mesmo, que são uma ameaça à nossa paz, às famílias, às crianças, porque nós estamos vivendo um momento de grande degradação moral, onde os alvos são as crianças, nossos filhos, nossos netos. Eu tenho ainda um neto com 8 anos. E, às vezes, eu me pego pensando, meu pai, o que será que ele vai enfrentar se nós já estamos de coração apertado com certas realidades que nos chegam através das redes sociais, né? Da televisão. Então, o mundo, às vezes as pessoas falam, está de cabeça para baixo. Nunca se viu tanta corrupção, tanta perda de valores morais. A família. Esses dias eu ouvi uma coisa que me chocou profundamente, uma questão que chegou ao Supremo Tribunal, né? Que jamais deveria ser alvo de uma Suprema Corte. E foi levantada por pessoas que escolheram um tipo de vida. A gente pode até respeitar, mas não pode compactuar. E agora eles estão querendo abolir, né, o nome da mãe. Da mãe. Isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal da nossa pátria. Aquelas pessoas que se dizem transexuais, para que não conste o nome da mãe. E isso nos assusta, né? Isso vai contra os padrões morais. Então, como é que nós temos reagido a tudo isso? A quem nós atribuímos tudo isso? Muita gente acha, é a vontade de Deus, é chegado os tempos, não é? Nós ouvimos coisas assim. Então, nós precisamos dar uma parada, enfrentar isso e se questionar qual é a nossa visão desse mundo. A quem atribuir tudo isso? Muitos acham que é a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Nos recordando os atributos de Deus que estão no Livro dos Espíritos e mesmo nas outras religiões, atribui-se a Deus o supremo amor, o infinito amor por teus filhos, a infinita misericórdia, a justiça perfeita, a onisciência, quer dizer, o conhecimento de tudo, a onipresença, né? Deus está presente em tudo. Como diz o doutor Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante, um grande estudioso e divulgador da doutrina espírita, ele fala que Deus tem o nosso GPS. Cada um de nós está dentro da visão de Deus, dentro da sua tutela e dentro da tutela do Cristo, né? Jesus afirmou que ele ficaria conosco
até o final dos tempos. E como será que nós temos lidado na nossa intimidade, no nosso dia a dia, portas adentro do nosso coração? O que é que Jesus tem significado para nós? O que ele representa na nossa vida? Será que ele é, para nós ainda, nós temos dele aquela visão de um remédio milagroso, que a gente, nos apertos, nas nossas dificuldades maiores, socorremos, buscamos esse remédio para resolver as nossas dores, os nossos problemas. Não, Jesus não é isso. Ele não disse que ele é o caminho da verdade e da vida? O caminho da verdade e da vida. E que ninguém alcançaria o reino de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que é que ele nos trouxe? Ele nos trouxe um novo modo de viver. Jesus trouxe uma coisa desconhecida no mundo da sua época: o amor, a fraternidade, a bondade. E baseou os seus ensinamentos, resumiu a lei e os profetas num só ordenamento, num só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é a origem de tudo, é o Criador de tudo que existe, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. E a prova da existência de Deus, para quem ainda duvida, abra os olhos, veja a natureza, a sua obra, a beleza de uma rosa, a policromia dos pássaros. Eu pendurei na minha sacada aquelas coisinhas assim para os beija-flores virem, sabe? Ah, mas isso enfeitou a minha vida, porque eu amo a natureza. Aonde que eu sinto a presença de Deus? Na natureza. Para os homens que estão aqui, que gostam de pescaria, né? Os rios, os mares, toda a natureza, tudo que existe no mundo, no nosso planeta, desde as geleiras do Ártico, tudo é obra de Deus. E nos atesta a sua presença, né? Então, Jesus é esse caminho, é essa verdade, é essa vida. E é através dos seus ensinamentos, do roteiro que ele deixou para nós, que nós vamos assegurar uma vida melhor. Porque o mundo é o que é. Por quê? É a representação dos seus habitantes. Nós, humanidade, né, somos o reflexo do mundo que nos cerca. Nós é que construímos o mundo no qual estamos vivendo. E a gente percebe que a grande maioria ainda está cego e surdo aos ensinamentos do Cristo. Nós estamos, a grande maioria. Há também uma quantia significativa que está em despertamento, aqueles que buscam algo mais do que a matéria, né?
Porque a grande maioria ainda está vivendo em função do ter bens materiais. A sua prioridade é ajuntar bens, enriquecer, quando isso não é o principal. E Jesus não nos disse que a cada um seria dado segundo as suas obras? São nossas escolhas. Hoje estamos vendo essas ideologias que destroem a família, né? Que nos ameaçam no nosso lar. Por isso vivemos assustados com o futuro dos nossos netos. Até onde vai isso? Essas ousadias, não é? E querem impor como se fosse coisa normal, e nós sabemos que não é. São contrárias a tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então, nós precisamos refletir no nosso íntimo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, entrando em secreto no nosso quarto. Quer dizer, dando uma olhada nos nossos sentimentos, na nossa conduta. O que é que nós temos feito para melhorar o mundo? Porque nós temos condições. Nós conhecemos o Consolador que Jesus prometeu. No Evangelho de João, capítulo 14 e 15, Jesus fala que, ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele enviará um Consolador. Ele prometeu a vinda do Consolador, cujo objetivo seria relembrar os seus ensinamentos, corrigir as distorções que os ensinos do Cristo sofreu ao longo dos séculos e nos revelar coisas novas, ensinamentos novos que, à época em que ele veio, nós não tínhamos ainda maturidade espiritual para suportar aquelas verdades. Então, a doutrina espírita veio e hoje nós sabemos por que nós estamos no mundo, por que vivemos, qual a finalidade da vida. A finalidade principal da vida, do viver, é conquistar o progresso moral, a perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Que Deus nos criou para a felicidade, para o bem. Então, nós sabemos por que nós estamos no mundo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós sabemos qual é a função da dor. Não é castigo. Deus não é um pai punitivo, um pai que castiga seus filhos. Errou, vai para o inferno. Errou, vai ser castigado. Não. A justiça de Deus, ela é educativa. E a função da dor é nos educar. Há pouco tempo atrás, faleceu um filho de uma senhora que eu conheço. Esse filho dessa senhora, ele começou tendo câncer nas costas. Depois, o câncer foi para
os rins, ele teve que tirar. Depois teve câncer nos olhos, teve que arrancar o olho. Pôs prótese, houve rejeição. Posteriormente, surgiu um tumor aqui na região do maxilar. Teve que tirar. Ele passou a ter dificuldade para engolir. Gente, eu nunca tinha ouvido falar que alguém poderia ter câncer num olho. Nunca. E eu sempre orei por ele, pela mãe que sofria. Que mãe só. Até que um dia, nas minhas orações, por esse senhor, ele já faleceu. Os benfeitores espirituais vieram nos esclarecer que aquela alma era a reencarnação de um inquisidor. E nós sabemos o que os inquisidores faziam com suas vítimas, né? A Inquisição foi uma tragédia na humanidade. Então, aquelas dores significaram para ele um resgate. E vai saber há quanto tempo ele estava nesse processo. Resgatando através do sofrimento na carne o que ele tinha feito outros sofrerem. Porque nós só aprendemos assim. Nós somos ainda duros de coração. Nós ainda carregamos a chaga do egoísmo. Somente eu. O resto é o resto. Nós chegamos num ponto na sociedade que essas pessoas mais desvalidas, esses que moram nas ruas, que acabam morando nas ruas, são chamados de invisíveis. Por quê? Eu acho absurdo isso, particularmente. Por quê? Ninguém os vê, prefere não ver. Não é? Significa isso, só pode ser. Não é? Eu não concordo com isso. São irmãos nossos. Né? O que é que Jesus disse? Vós sereis reconhecidos como sendo meus discípulos por muitos se amarem. É o que Jesus espera de nós. Como é que o mundo vai melhorar se o nosso coração está fechado às necessidades do nosso próximo? Né? Então, o mundo não melhora porque nós não melhoramos. Nós não melhoramos. Enquanto nós não operarmos a nossa transformação moral, abrandarmos os nossos sentimentos, porque nós estamos no período de transição planetária, que Jesus anunciou que seria a separação do joio e do trigo. O joio seria uma erva daninha, que causa prejuízos. E o trigo não, o trigo é benéfico. Faz o pão, dá o pão para nós. E nós estamos nessa época. A transição planetária significa que está em ação no mundo, no planeta Terra, a separação do joio e do trigo. Então, nós precisamos deixar a surdez e a cegueira de lado e prestarmos atenção
né? No propósito da vinda do Cristo. Antes dele, violência, crueldade, escravidão. Não é? Com Jesus, o planeta Terra, minha gente, o planeta, nosso planeta, não falo nem o mundo, o planeta todo, conheceu a primeira instituição da verdadeira caridade, da verdadeira prática do amor ao próximo, que foi a Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, né? Na qual ele abrigava todos os que eram considerados a escória, os párias, os invisíveis da época, né? Foi a primeira instituição de caridade. Não sei quantos anos atrás, né? Mas eu sou da época do Roberto Carlos Mora, né? O Roberto Carlos fez uma música significativa, na qual ele dizia que Jesus tinha vindo, né? Que Jesus um dia chegou no mundo e a verdade nos ensinou. E ele dizia que eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou a verdadeira vida, a vida em plenitude. Mas nós continuamos surdos, nós não demos atenção. São 2000 anos de cristianismo, e em nome do cristianismo, quantas tragédias humanas, quantas guerras santas, e ainda hoje, esses dias eu estava lendo, no Oriente, na China, na Coreia do Norte, a perseguição aos que buscam uma religião, são torturados, são levados à morte nos dias de hoje, 2024. São perseguidos, né? Mas a música, no final, Roberto Carlos coloca, faz um apelo, né? Meu amigo, Jesus, meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. E nós, que conhecemos a doutrina espírita, não podemos mais ser surdos. Nós temos que colocar como prioridade das nossas vidas, para bem vivermos, para bem morrermos, porque o Espiritismo acabou com o medo da morte. A morte existe como um fenômeno biológico, num corpo que é perecível, como tudo que é material. As plantas não morrem, os animais não morrem, não é? Tudo nasce, cresce, se desenvolve e se finda, né? Então, a morte é apenas um fenômeno biológico. A deteriorização do corpo, né? O famoso, tu és pó e ao pó voltará. Né? Mas nós sabemos que a vida, ela não tem solução de continuidade. Ela não acaba. A vida é una.
Nós estamos hoje aqui, reencarnados, somos vivos. Estamos vivos. Ao desencarnarmos, a nossa alma se liberta daquele corpo que o serviu por tantos anos e vai viver a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Nós somos criaturas imortais. Sobrevivemos à morte. A bondade de Deus se manifesta na sua perfeita justiça através da oportunidade que nós temos nas reencarnações sucessivas. Reencarnaremos tantas vezes quantas nos forem necessárias ao aprimoramento moral. E considerando que estamos nesse período que o próprio Cristo anunciou que chegaria, da separação do joio e do trigo, nós que conhecemos mais, nós que já sabemos porque estamos aqui, porque sofremos, tal e tal e tal, temos obrigação de nos melhorarmos, de nos perguntarmos: que tipo de sentimento está direcionando as minhas ações? Hoje, às vésperas, em plena vigência dessa transição, nós precisamos nos perguntar: quando eu partir, qual é o rastro que eu vou deixar após a minha partida nesse mundo? Será que é um rastro de luz, de coisas boas, que nós tentamos realizar dentro das nossas possibilidades? Porque Jesus não quer que nós sejamos santos, espíritos puros de uma hora para outra. Não, de forma alguma. Quem assistiu aquela série maravilhosa The Chosen, né? Me chamou a atenção. Bom, eu amo a série, estou sempre vendo quando eles reprisam qualquer coisa. Aquele momento em que aparece a mãe de Jesus, Maria, lavando os cabelos dele, e ele conversando, e ele abre seu coração à sua mãe e diz da tristeza íntima, né, que ele sentia de perceber a dificuldade que os apóstolos, os escolhidos, né, tinham de assimilar os seus ensinamentos. E Maria disse uma coisa: meu filho, eles são humanos, né? Nós somos humanos. Nós somos ainda, aos olhos do nosso Pai, crianças espirituais em crescimento. E Deus não exige das suas crianças que hajam com a sabedoria de quem já viveu muitos anos, de quem acumulou experiências. Né? Então, nós vamos devagar. Jesus não é para de vez em quando, é para todo dia. Ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida. A nossa paz é conquistada com Jesus, convivendo com Ele no dia a dia, nos lembrando dEle. Bate uma dificuldade, Senhor, me dê força, me ajude, porque Ele está sempre à nossa disposição. O seu amor é difícil de mensurar, dada a grandeza do seu espírito. Ele é um Cristo, um espírito puríssimo, governador do nosso planeta Terra. Um espírito que presidiu
a formação física do nosso planeta, reunindo elementos, ele e sua equipe de Cristos. Tanto que ele mesmo disse de uma forma sutil: antes que a Terra fosse, eu já era, quer dizer, eu já existia. Né? Então, nós temos que nos aproximar desse amigo incondicional das nossas horas, cujo amor por cada um de nós é perfeito, é incondicional, não exige nada. Então, sejamos aqueles discípulos que o amam com todo o coração, com toda a nossa alma, que estabelece uma amizade, uma intimidade com Jesus. E a nossa vida se transformará. Eu conheci uma pessoa muito íntima, em quem eu pude observar o efeito que o conhecimento da doutrina espírita realizou nessa criatura. A vida dele, ele modificou seus hábitos, sua forma de estar no mundo, seu comportamento. Ele era uma pessoa, né, agitada. E o conhecimento da doutrina e a dedicação o transformaram completamente. E ele faleceu com câncer. E por ser uma pessoa assim da minha intimidade, né, muitas vezes eu acompanhei ao oncologista. E uma vez eu ouvi o oncologista, quando a gente chegou, ele cumprimentou, e o oncologista é um oncologista daqui, um japonês, muito, né? Ele falou: fulano, você sempre me surpreende, porque você é o meu único paciente que chega aqui com um sorriso, apesar de saber que tinha câncer. Entendeu? Nunca se queixou. E uma vez, visitando no hospital, eu cheguei, abri a porta do hospital, estava ele e um outro paciente. Mas ele estava sentado na cama e com as mãos assim. Eu cheguei devagarinho ali. Tudo bem? Você está bem? Está sentindo alguma dor? Aí eu percebi que lágrimas estavam caindo do rosto dele. Aí eu fiquei agoniada, né? Eu falei: o que você tem? Posso fazer alguma coisa? Né? Ele falou: não, minha amiga, é que eu estava aqui pensando, eu sei que eu vou morrer, não sei qual dia, mas eu sei, né? Que o câncer que ele tinha era fatal. Mas eu estava aqui preocupado, pensando e perguntando para Jesus: Senhor, será que eu fiz tudo bem que eu poderia fazer? Eu estou preocupada, assim, pensando como é que eu vou me apresentar após a minha morte. Olha a preocupação dessa criatura, né? Que estava naquela situação. Então, é isso que a doutrina espírita realiza em nós, se nós nos dispusermos a seguir os ensinamentos de Jesus e aproveitar essa oportunidade, porque conhecer a doutrina espírita é uma bênção na nossa vida. Né? Então, que nós sigamos confiantes e com fé, que jamais estaremos sozinhos.
em nenhuma situação de vida. Jesus está conosco. E um bom domingo para vocês e muito obrigada pela paciência de me ouvirem.